Muito bom dia, amigos! Iniciamos o nosso panorama matinal falando aí da queda na Europa. Tivemos aí a publicação do PMI, que basicamente aí mede o índice de atividade dos gerentes, né? E a gente teve uns dados vendo abaixo do esperado e para França, inclusive, né, abaixo aí dos 50%. E índices abaixo de 50 indicam retração e acima de 50 indicam expansão. Porém, essa questão já está abaixo de 50 na França, é basicamente uma particularidade deles lá, mas ainda assim acaba impactando aí no bloco como um todo, né? Também tivemos a publicação desse mesmo dado na Inglaterra, que veio acima dos 50, mas abaixo da expectativa. Então a gente vê hoje uma Europa mais negativa. Para Ásia e Pacífico, temos uma continuação no movimento de queda aí de Xangai e Hang Seng. Xangai caindo bem expressivamente nessa madrugada, né? Caindo 1,52%. Hang Seng indo logo na cola, né? Caindo 1,25%. E os demais países ali de Ásia e Pacífico com quedas menores e alguns deles, como Coreia do Sul e Taiwan, ainda fechando em alta. Leve alta, mas ainda assim uma alta. Para S&P e Nasdaq futuro, temos esse mercado trabalhando no campo negativo nesta manhã, caindo em média 0,25%. Hoje temos ainda um dólar DX contra as principais moedas do mundo subindo 0,33%. Dá para considerar que já é uma alta mais forte, né, para esse mercado. E a gente também tem um dólar mais forte também contra países emergentes. A gente vê hoje também um petróleo subindo 1,28%, mas naquela região ainda, né? Tá no momento a 73 dólares o barril. Na semana passada a gente comentava, ele estava acima dessa região, né? Voltou um pouquinho e agora volta a subir, mas tende a ficar estável mais ou menos aí nessa região. A gente tem também hoje um minério de ferro caindo expressivamente, caindo 2,95%. Minério de ferro que acaba impactando aí diretamente na Vale do Rio Doce, né? E lembrando que a Vale, no último relatório dela, ela disse que a produção ia piorar a qualidade, né? Então você imagina, com o preço caindo e você ainda tendo que vender abaixo dele porque a qualidade não é 100%. Complicado. A gente tem as agrícolas hoje, trigo subindo, milho subindo, tudo isso lá na Bolsa de Chicago, né? Soja, no momento, 0 a 0. Temos aí um farelo de soja subindo timidamente, 0,17%, e um óleo de soja que ontem foi o protagonista, caindo 0,27%. Ontem a gente teve uma situação bem diferente na Bolsa de Chicago. A gente viu aí as commodities subindo muito bem lá e todas elas basicamente puxadas por um ator em específico que foi o óleo de soja. Então ontem a gente teve basicamente voltar atrás, né, do presidente Biden, falando que realmente não ia conseguir aplicar a questões de créditos de rings a empresas de carros elétricos. E aparentemente muita gente ainda estava aguardando isso desenrolar para não precisar comprar aí da indústria do óleo renovável, né? E como isso não foi para frente, ele disse lá que foi por algumas questões de é difícil medir a emissão de carbono, a redução, então vamos deixar de lado isso por enquanto e vamos manter realmente só na parte aí do biodiesel. E isso acabou impulsionando aí o óleo de soja para cima, que puxou bem, subiu mais de 3% e também fez com que o complexo inteiro subisse, né? Então a gente viu uma soja aí também subindo mais ou menos aí 30 cents por bushel nos contratos spot. E o trigo e o milho foram na carona, né? Hoje, trigo segue em alta e milho segue em alta e a soja aparentemente parece repensar aí um pouco dessa alta que teve ontem neste mercado. Hoje, para a agenda, nós temos apenas às 10h45 e 11 da manhã dados mais relevantes. Às 10h45, então, a gente tem o PMI do setor de serviços lá nos Estados Unidos e também temos às 11 horas as vendas de casas novas. As vendas de casa seguem naquele mesmo racional que a gente vem trazendo aí há várias semanas, que o bom é ruim e o ruim é bom. Ou seja, quanto maior for o número de vendas de casas novas, pior é isso porque
tende a gerar mais inflação. Se tende a gerar mais inflação, afasta um pouco aí essa expectativa de que não haja aumento na próxima reunião. Inclusive, interessante falar, as apostas para um aumento de 0,25 estão menores do que as apostas para uma manutenção na taxa de juros nesse momento. Então, a princípio, o mercado acredita que na próxima reunião do Fed a taxa de juros lá seja mantida nesse patamar, mas ainda não encerrada, com possibilidade de mais aumentos para frente. Ontem a gente teve um membro do Fed discursando e esse foi um pouco mais pessimista, por assim dizer. Ele trouxe que a expectativa dele é que sim haja pelo menos mais 2 aumentos aí de 0,25%. Mas aparentemente o mercado não ligou muito para essa fala dele, porque, lembrando, a gente teve vários e vários discursos aí durante as últimas 2 semanas de membros do Fed e todos eles vieram num tom mais tranquilo, mais amigável aí, dizendo que vamos parar por enquanto para ver como que vai reagir e se precisar no futuro a gente volta a aumentar. Beleza, pessoal? Por isso é só.